Bom dia, povo de Deus! Começando a semana na segunda-feira com o programa Amor Vence Tudo. Pela primeira vez às segundas-feiras. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de começar essa semana. Novembro já passou da sua metade. Não tivemos dias tão fáceis nos últimos, né? Todos nós vivemos e estamos vivendo períodos tão conturbados no nosso país, nas nossas cidades, mas nós precisamos continuar com a nossa esperança. E tudo passa. É muito importante termos sempre esta noção que a maturidade nos leva a compreender. Tudo passa. Não só a maturidade, mas também o nosso amor a Jesus, a nossa fé, a nossa compreensão. É claro, né? Hoje eu vou sentir falta de muita gente que está conosco todas as sextas-feiras pela manhã, mas devido à agenda da obra para os próximos dias, para as próximas semanas, a sexta-feira realmente ficou muito comprometida. Então é por isso que nós, para terminarmos a nossa série sobre os pecados capitais, não poderíamos deixar de estar com vocês em algum momento dessa semana. Então hoje, segunda-feira, a equipe já está aqui, eu já estou aqui com vocês, né? Já preparei o tema e foi, olha, momentos aí, ó, acelerados para a gente estar junto, aprofundando sobre essas 7 realidades, esses 7 pecados cabeças que muito atrapalham a nossa vida cotidiana, a nossa vida de santidade, a nossa vida de comunidade, a nossa vida de igreja. Vamos compartilhar esse vídeo, é muito importante, tem muita gente que não está sabendo que tem programa hoje, e compartilhar é evangelizar. E hoje nós vamos falar de um tema que deixa de cabelo em pé. Isso mesmo, então nós precisamos compartilhar, avisar os nossos irmãos, avisar no grupo da família. Vamos, gente. Vamos junto aprofundar esse tema. Já vou compartilhar aqui, ó. Estou fazendo a minha parte. Espero que você faça a sua. E juntos nós evangelizamos. Prontinho, olha aí. Mas já tem muita gente aqui conosco. E é claro que eu quero dar bom dia. Bom dia, Leninha. Paz e unidade. Marilda, Nando Martins, Deus abençoe Silvana, Deus te abençoe Iramar, Cissa. Olha, a Silvana está dizendo que eu estou muito bonito e que gostou da minha camisa. Essa camisa me deixa muito jovem, né, Silvana? Eu também gosto muito dela, obrigado pelo carinho. Rutiane, Deus te abençoe. Silmara, bom dia, filha, Deus te abençoe. Santina, Deus te abençoe. Pedro, Vanessa, Deus abençoe, paz e unidade. Débora, Cláudia Tinte, paz e unidade. Maria Costa, Maria do Carmo. Olha, eu gosto tanto de dar bom dia para vocês, gente. Eu vou até continuar. Carla Bueno, bom dia, paz e unidade. Bom dia, Thalita. Tatiane Vieira, paz e unidade. Rafael Palazzi, Andresa Godoy, Deus abençoe. Que bom, quem mais? Odila Baldassim, Ana Cláudia Santos, quem mais está aí conosco? Andréia Ferreira, boa semana. Gente, que coisa mais maravilhosa começar a segunda com vocês. É muito bom nós podermos juntos a conhecermos mais, a aprofundar as coisas de Deus. Eu também quero dar bom dia para todos aqueles que nos acompanham através da TV Imaculada, né, da Web TV Imaculada de São João da Boa Vista, Paróquia Imaculada, Padre Adriano e todo esse povo amado que estão em parceria conosco. Um grande abraço, sejam bem-vindos, paz e unidade. Bom dia, Camila, Dona Camila. Bom dia, Eduardo, paz e unidade. Vanessa Fortunato, Ariane Silva, Joyce, Natanaele, Elaine, Luciana Canavese. Aliás, aproveitar que a Lu está chegando aqui, eu quero agradecer muito todos aqueles que nos ajudaram neste final de semana com a costela. Gente, me disseram que estava muito boa. Dessa vez eu não experimentei nenhum pedacinho, mas o que importa é que vocês gostaram. Então, se vocês gostaram, eu tenho certeza que estava realmente. E a Lu e toda a equipe trabalhou com muito amor desde a madrugada para que tudo acontecesse da melhor maneira. Tá bom? Todo mundo que nos ajudou, Deus abençoe muito. Dê em dobro, né, Lu? Faço as vezes da Luciana aí, que esteve à frente. E de toda a equipe que trabalhou bastante.
Mirela Aquino, Thaisa, Rogéria, Cleide, Ana. Bom dia, gente. Paz e unidade. Vamos trabalhar? Vamos lá? Aprofundar um pouquinho nesse tema? É claro que eu quero pedir a graça de Deus sobre nós, que assim como essa claridade que sempre está sobre nós neste programa, essa luz também chegue à sua casa, à sua vida e ao seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu quero suplicar à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, que entende muito bem de pureza, para que interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, sede o nosso refúgio em todos os calvários da humanidade. Vamos lá. E vocês sabem qual é o tema de hoje? Já dá uma olhadinha aqui do lado, porque olha, tá até, olha aí a equipe, ó, já colocou até vermelho para dar aquela esquentada na gente, porque o tema de hoje, ele esquenta. O tema de hoje nos coloca assim numa fornalha. Não porque é simplesmente luxúria, fala da afetividade, da sexualidade, mas porque a nossa sociedade fala deste tema, expressa esse tema, até mesmo sem saber. E pior, vive isso de uma forma demasiada, sem perceber e sem saber. Bom, para nós recordarmos, nós estamos falando sobre o pecado capital. Estamos hoje no quarto vício, no quarto pecado. Capital do latim caput. Caput significa cabeça em português. E cabeça significa que este pecado, ele é como que a mãe de muitos outros, né? Ele vai dar origem a muitos outros pecados. Elaiá, vamos lá. Bom, eu queria começar com a frase de um marquês que diz justamente e diz muito sobre isso. A paixão da luxúria tem que ser, ela quer ser servida. Ela exige, ela tiraniza, e para isso nada mais importa. Um certo marquês disse isso, e é bem impressionante, não é? A paixão da luxúria tem que ser servida. Ela exige, ela tiraniza, e para isso nada mais importa. Gente do céu, é uma coisa muito pesada, não é? Aristóteles, ao se referir a uma pessoa que sofre, né, do pecado da luxúria, ele vai dizer que a pessoa que tem este vício, ela é cruel. Ela é cruel. Eu achei realmente assim, até bem agressivo esta imagem, né? Vou repetir a frase do Marquês para você que está chegando aí agora, para você que está se conectando agora. A paixão da luxúria tem que ser servida, ela exige, ela tiraniza, e para isso nada mais importa. Nada. É a pessoa, a vontade dela, o prazer dela, o desejo dela, o que ela quer, na hora que ela quer, e a vida vai girar em torno deste pecado. Todo pecado faz isso. Todo pecado ocupa o lugar de Deus na nossa vida, mas este pecado ele tem uma excelência nessa realidade. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Precisamos entender que a luxúria, ela é muito mais do que pensar somente na sexualidade ou no sexo. Sim, juntamente com a gula, é um dos pecados mais rudes. A luxúria e a gula são os pecados mais rudes, tá? Nascem de necessidades básicas da nossa própria humanidade, do nosso corpo físico, mas de uma deturpação, sobretudo, da nossa dignidade e até mesmo, obviamente, da nossa sexualidade. Quem sofre da luxúria, quem vive este pecado, quem é tomado por ele, obviamente é governado pelas suas paixões. Quem vive, quem sofre, quem padece pelo pecado da luxúria é governado pelas suas paixões. Gente, isso é coisa muito séria, isso é muito grave, não é brincadeira. E nossa sociedade, nas últimas décadas, depois daquela chamada revolução sexual,
ela deturpou ainda mais essa ideia de que o sexo compulsivo, o sexo sem limites, a sexualidade vivida desordenadamente é sadia, é liberdade, é gente resolvida, é gente empoderada, é gente pronta, é gente feliz. E não é nada disso. Não é nada disso. Na luxúria, nós temos um desejo incessante, um fogo que devora a alma, a consciência, os sentidos, a energia, o dia. A pessoa, ela vive o tempo todo pensando no ato sexual, na impureza, na malícia, é um vulcão dentro de si que devora tudo. É um esgotamento. Gente, que coisa, né? Até falar disso parece que pesa. Vocês não acham? Como que vocês estão aqui? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tenso. A luxúria também é chamada de impureza. Em alguns lugares, em alguns documentos, vocês também vão encontrar a palavra impureza fazendo referência à luxúria. E como eu disse, juntamente com a gula, ela ocupa um dos pecados capitais mais rudes, né? Eu diria para vocês que hoje em dia a luxúria dos 7 pecados, ela está bem assim mascarada com aquela ideia de ser livre e ser feliz. Então, eu passo a viver a minha sexualidade como uma realidade que não é necessária ter discernimento, limite, diálogo, maturidade, tempo, conhecimento. Então é uma coisa, né? Assim como eu sento na mesa para comer um arroz e feijão, eu me relaciono com alguém sem compromisso, sem perspectiva de vida comum, sabe? Então, assim como tem coisas que eu adquiro, que eu tomo posse, que eu usufruo, assim também terão outras realidades. Equipe, me ajuda, hein, equipe? Todo mundo aqui unido, que o tema é forte. Deixa eu ver como é que vocês estão aqui. A Eliana Lameu, começando a semana muito bem, mas com um tema polêmico. Sim, gente, polêmico. Deus abençoe, Rita, Viviane Zanon. Bom, vamos dar uma olhadinha. Eu preparei aqui também um pouquinho sobre uma realidade que muito nos ajuda, que é a realidade do livro de Gênesis, e abre bastante os nossos olhos. Nós sabemos que lá em Gênesis, Deus nos criou. E a sexualidade faz parte dessa criação de Deus. Então, a primeira regrinha, primeira coisa que a gente aprende nessa manhã de segunda-feira, além de tudo que eu já falei aqui para vocês, já causei aqui, é que a sexualidade é algo bom. Em nenhum momento a igreja afirmou que a sexualidade seja algo ruim, que a sexualidade seja algo que é pecado, que não para, não permita que as pessoas distorçam as coisas na sua cabeça e que diga que a igreja é aquela grande repressora, que a igreja não quer ninguém feliz. Eu escutei isso uma vez, um jovem falou: irmão, eu não vou na igreja porque me ensinaram que a igreja não quer ninguém feliz. E aí eles acreditam que por a igreja nos ajudar a viver tudo aquilo que Deus nos deu de forma sadia, quando a igreja nos mostra, nos educa a fugir dos excessos, daquilo que escraviza, daquilo que deturpa, daquilo que destrói, daquilo que nos faz ser objetos, inclusive dentro da sexualidade, na mão dos outros e nas nossas mãos, aí eles acham que a igreja é repressora, a igreja não quer ninguém feliz. Você que é mãe ou pai, você não tem a sensação que quando você é aquele que corrige, que é aquele que põe limite, que é aquele que diz a verdade, como que as pessoas te enxergam? Sim, como que as pessoas te enxergam quando você é aquele que fala, não pode, isso é errado? Normalmente você é o bruxo, não é? Você não é a bruxa, você não é o ruim, você não é aquele que ninguém gosta, não é aquele que ninguém aceita, não é assim? Bom, eu vejo muita igreja nesses tempos. Como a igreja é aquela que mostra a verdade, como a igreja é aquela que aponta o caminho, como a igreja é aquela que corrige os excessos, é obviamente que ela por vezes será odiada, rejeitada, ou, se tratando da sexualidade, ultrapassada. Mas não, a sexualidade é dom de Deus
Todos nós a temos, todos. Ai, eu não gosto de falar desses assuntos, ai, eu nunca vivi isso, mas a sexualidade você tem, viu? Bonitinho, bonitinha, todos nós temos, é natural, é uma bênção de Deus e é muito importante ter. O prazer, ele inclusive, ele é uma graça dentro dessa sexualidade. Então, vamos tirar da cabeça que é algo ruim, é algo demoníaco, que não tem que conversar sobre isso e fecha os olhos. Não, para com isso, né? É necessário o diálogo, é necessária a formação, é necessário a compreensão. Então, todo mundo aqui comigo nesse tema. Mas aqui, olha, a Adri está dizendo, é a chata, a Leninha, a mãe é sempre a bruxa, a ruim. Então, obviamente, quem nos ajuda a ter limite, como a igreja é mãe, muitas vezes ela vai ser chamada de chata e daquela que nos retira a graça. Lá em Gênesis, quando Deus nos criou, não é? Na imagem da criação, que ele vai criar o homem e a mulher, justamente em Gênesis 2, vamos ficar em Gênesis 2, capítulo 2, versículo 24 e 25, tem uma coisa que eu gosto muito de recordar, que Adão e Eva, eles estavam nus e não se envergonhar. Deus, antes de criar todas as coisas, ele cria o ambiente de delícias. A este ambiente ele vai dar o nome de Éden, Jardim do Éden, do hebraico, Jardim das Delícias. E uma coisa deliciosa é uma coisa prazerosa. Tudo aquilo que Deus coloca naquele jardim era belo, era bonito, era também motivo de prazer, de alegria, de delícia. Para Deus, o homem vive no paraíso. E não há outro lugar mais belo, mais especial que esse. É tão bonito pensar isso, né? É tão bonito que o homem e a mulher viviam de forma sadia, viviam de forma pura, estando nus. Não havia malícia, não havia concupiscência, não havia segundas intenções. Gente do céu, que coisa mais maravilhosa! Vocês imaginaram isso? Vocês acham que hoje em dia, eu sei que existem aí, né, várias realidades no mundo hoje, em especial as praias, né, de nudismo. Eu sei que existe, mas não fique esperando que eu vou num lugar desse, né? Agora, diga para mim, não é? Será que hoje nós, na nossa convivência, mesmo nós que participamos de igreja, de comunidade, nós temos essa questão sadia, nós nos olhamos com pureza, entre nós não há segundas intenções, somos todos irmãozinhos e irmãzinhas, que vê no outro a pessoa de Cristo, que não se aproxima com segunda intenção, que não gruda no outro, né? que não busca o outro para satisfazer as suas necessidades, inclusive afetivas e até mesmo sexuais. Vocês acham que hoje nós também conseguimos viver dentro dessa realidade sadia? Obviamente que não. Nós podemos e devemos saber que todos nós precisamos nos vigiar constantemente. Mas lá no começo, antes do pecado original, antes de Adão e Eva escutarem aquela cobra, aquela mardita, antes de escutar aquela vozinha que vocês podem ser como deuses, vocês podem ser felizes, vocês podem ser livres, então não precisa de fidelidade com o esposo, com a esposa, então não precisa de fidelidade com os votos que você fez, então não precisa de fidelidade com... Não precisa, vai ser livre, você é jovem, pra que ficar casado, segue tua vida, o mundo tem um monte de homem, o mundo tem um monte de mulher. Parece que a cobra falou tudo isso na cabeça de Adão e Eva. Com outras palavras, é o que ela fala hoje, é o que o casado escuta hoje, é o que o jovem escuta hoje, é o que o menino, a menina escuta hoje desde pequeno. E se não escuta com palavras, se escuta com músicas, se escuta da maneira como a sociedade vive, é filme, é novela, tudo com malícia, né? A forma de se vestir, por isso que na comunidade há uma grande briga, né? Da forma com que nós nos vestimos. Nós não nos vestimos para satisfazer o apetite sexual do outro. Nós nos vestimos para expressar a beleza de sermos filhos de Deus, de sermos amados. Mas como as mulheres se vestem mal hoje para ir numa missa, meu Deus do céu, não consegue ficar, é um calor, mas até no inverno elas têm calor, porque não é possível, usa roupa curta 24 horas por dia. Claro, pode dormir do jeito que você quiser. Eu estou falando para uma missa, sabe, para uma reunião, para sair de casa, e a modéstia, inclusive dentro de casa. E os homens também. Impossível, agora não se acha mais calça para homem que não pareça calça cota, mas aperta a vida da gente inteira.
sabe, onde nós vamos parar com isso? Então, quando a roupa não é extremamente justa, que parece que o negócio sugou a alma da pessoa, prendeu, a pessoa não sai daquela roupa, ou é extremamente curta, ou é extremamente apertada, né? Então, não adianta, não. Não estamos como Adão e Eva lá no paraíso, gente, que não tinha malícia antes do pecado, né? Que podia andar nu. Não, agora existe o pecado. Agora existe o pecado. Será que você coloca aquela roupa e pensa, será que... Não, eu fico bobo às vezes, que eu vou atender pessoas, a pessoa vai conversar comigo e ela vai sem roupa. E quando eu falo sem roupa, vocês me entendem, hein? Meu irmão vai falar que tem gente indo pelado pra conversar com ela. Não, as mulheres, elas não pensam, não pensam. Vai sair com um grupo de casal, de amigos que são casados. Pô, não são casados, mas são gente. E pode ser que essa pessoa sofra, enfrente o pecado, né, da luxúria. Ela precisa de ajuda, né? Então, é muito sério, né? Deus criou o homem e a mulher e neles não havia malícia, não havia maldade, não havia. Havia um relacionamento sadio e Deus coloca em nós esse desejo de complementariedade. Então, antes do pecado, havia um relacionamento onde o homem e a mulher se complementavam. É uma coisa bonita de se ver, né? É um encaixe assim. E nessa relação sexual, os dois se amavam e ambos se complementavam. A partir do pecado, é introduzido na relação sexual uma postura de senhor e escravo. É isso aqui, gente, aonde o bicho pega. É aonde o bicho pega. Entenda. Antes do pecado original, o relacionamento do homem e da mulher era de complementariedade. Sujeito e sujeito. Chega aqui pertinho de mim, por favor. Era assim, ó. Isso. Sujeito, sujeito. Após o pecado original, senhor e escravo. Eu quero ter prazer e você é meu objeto de prazer. Você vai fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, e eu quero ter prazer. Eu tendo prazer. Você entende aonde entra a questão? Que em nenhum momento há uma repressão sexual, mas pelo contrário, há uma identificação de fato com o que é ser uma pessoa que tem sexualidade. Então, agora se torna senhor e escravo. Eu tendo prazer, para que pensar na minha esposa? Ela fazendo o que eu quero, as coisas mais loucas do mundo, mais doentes do mundo. O que importa? O que importa se eu ficar com 10, 15, 20 pessoas? O que importa se eu passar a madrugada vendo pornografia? O que importa eu estar em vários grupos pornográficos, mesmo eu sendo um pai, mesmo eu sendo um jovem que busca a castidade? O que importa eu falar 30 mil palavrão, piadas? Ver... O que importa? O que importa? Se eu estou tendo prazer? Gente, você entende como que a coisa foi deturpando tudo? Antes do pecado se relacionava de forma sadia. Agora, depois que Adão e Eva pecam, o que acontece? A primeira coisa, nossa, nós estamos nus. Vamos nos vestir. Vamos nos vestir. Vamos nos tampar. E aí começa a mascarar a essência da pureza, da sexualidade, da liberdade. Não foi Deus que nos vestiu, foi o pecado. E agora, quem nos desveste é o pecado. Quem retira de nós a graça é o pecado. É tão sério que agora, a partir do pecado, o homem vai tender a uma dominação, inclusive na sexualidade. Vocês perceberam isso? Que há várias linhas hoje, caminhos que eles falam do sexo, sempre na linha da dominação, né? O senhor e o escravo. Tem gente que sente o prazer em ser o escravo do outro. E o outro prazer em ser o senhor do outro. Gente, o que está por trás disso? Qual o grande pecado que está por trás disso? O sexo? Não. Agora é a burdoada. A idolatria. A pessoa, ela se coloca no lugar de Deus. Ela se basta. Inclusive na sexualidade. Ela se basta. É aí que entra justamente a questão da nossa observação. Como anda a minha sexualidade? Aonde eu estou buscando prazer? Como eu vivo o prazer sexual? E eu pergunto justamente para você agora. Justamente eu pergunto para você agora.
como anda a sua sexualidade. Gente, tudo vai girar em torno de si, para que eu tenha prazer, para que eu sinta prazer. Quantas esposas são subordinadas a isso? Pelo esposo. E também esposo às suas esposas. Namorados, namoradas. É um egoísmo tão grande. Eu fico pensando, eu escuto tanto isso em atendimento, e se você sofre por isso, é muito delicado quem você vai procurar para te ajudar. Até isso, tome muito cuidado quem você vai procurar para partilhar a sua vida quanto à tua sexualidade. É outra coisa mais grave ainda. Quantas pessoas sofrem, são infelizes na sua vida afetiva e sexual porque caíram na mão de pessoas egoístas. Que primeiro pensamento dela é que ela obtenha prazer. Tanto quanto os casais, né? Depois que um ou outro consegue o que quer, acabou o casamento, acabou o namoro, acabou tudo, já conseguiu. O caçador já devorou a caça. O caçador já devorou a caça. Já devorou a caça. Aqui o pessoal está comentando, a coisa está tensa aqui. A Sônia está dizendo, nossa cofundadora, há muitos maridos que fazem isso com as esposas. Muito tenso. A Priscila, infelizmente as pessoas inverteram os valores. Muito. A Ariane Silva, acho desnecessário homens estarem em grupos de pornografia ou até mesmo visitar sites pornográficos. Ô gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos falar um pouquinho de uma palavra em grego. Bem pouquinho. Você sabe, tem uma palavra em grego que se chama porneia. Porneia significa vender, significa prostituição. Agora, vamos recordar de outra palavra? Pornografia. Não nos lembra essa palavra? Porneia, pornografia, vender, prostituição. Então, quando alguém diz assim para mim, mas qual que é o pecado? Qual que é o problema? Eu só... Vender. É quando eu me tornei mercadoria. Aí você poderia dizer assim, ó, mercadoria. Mercadoria é quem fez o filme pornográfico, quem fez a foto pornográfica, mas você é um consumidor disso, você é um cliente. Em certos olhares, um cliente também é uma mercadoria. E outra coisa, vocês já perceberam que na linguagem da internet, que agora é o que mais oferece pornografia, é um dos únicos, só tem dois lugares em que a pessoa é chamada de usuário. Agora estão até usando em outros lugares, mas dois lugares por excelência: droga e internet. Usuário de internet, usuário de sites pornográficos, usuário de cocaína, usuário... Perceberam? Dois lugares que nos ajudam a nos tornarmos dependentes, doentes por um objeto. E a pornografia vicia. Isso é um estudo tremendo, não só dentro da linha religiosa, os efeitos da pornografia no cérebro. É viciante. É caso de ajuda, inclusive médica, psiquiátrica, psicóloga, quando esta luxúria, este pecado, alcança o grau já de uma patologia, de uma doença. A Sônia está dizendo, por isso a necessidade dos namoros santos, pois temos que nos dominar a nós mesmos. Se aprendermos no namoro a esperar, a se controlar, certamente nos conheceremos melhor. Que coisa fantástica, né? A igreja, quando fala da castidade do namoro e dos relacionamentos, ela não quer privar um casal jovem da sua juventude, das suas experiências. Pelo contrário, ela quer ensinar estes dois a se amarem por excelência, a tal ponto que quando chegar o matrimônio, eles possam ser felizes, inclusive sexualmente. Você acha que é possível alguém que vive uma juventude totalmente desestruturada, desnorteada, destruída, sem limite algum, conseguir ser fiel no casamento? Só com a graça de Deus, muita luta, muita formação humana, muito acompanhamento, muita confissão, mas a maioria não vai conseguir. O nosso corpo, ele é uma máquina, e para aquilo que você o treinar, ele vai executar. Então, não se esqueça, hein?
Quando começasse a conversinha aqui, não tem problema. Eu lembro, né, na minha juventude era muito comum os pais darem revistas pornográficas para os filhos. Na nossa época, quantas casas que eu visitei, às vezes como missionário, que no banheiro do lado tinha uma caixa que ficava as revistas pornográficas de mulheres. Esposas aceitavam isso, né? Não vou falar o nome aqui, era famosa aquelas revistas de mulheres nuas, né? Nu artístico. Nu artístico? Nu artístico? O diabo ainda consegue dar nome bonito para as coisas. Ele consegue enfeitar, né? Ele consegue enfeitar o que é diabólico. Ele consegue dar nome bonito para aquilo que é diabólico. Então, todo ato pornográfico, todo ato que é uma mercadoria, é uma venda de si. Tanto mesmo que não só. Outra palavra que é muito usada quando se fala de luxúria é a fornicação, né? A fornicação, que do latim vem do fornix. Fornix do latim. Certeza, não estou enganado não. Fornix. E fornix significa quarto da prostituta. Fornicação. Fornix, quarto da prostituta. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa aqui muito forte, mas também muito profunda e que tem que nos chacoalhar. Quando eu entro na fornicação, quando eu vivo a fornicação, que eu desejo aquilo que não é meu, o corpo do outro, a mulher do próximo, o homem do próximo, eu estou entrando e a minha cabeça, o meu coração se torna um quarto de prostituição, em que o outro se torna uma mercadoria, um objeto que eu vou consumir. Meu Deus do céu. Olha, a Fabiana Mirandola disse uma coisa aqui muito séria. Ela disse: os trajes das mulheres na academia são às vezes piores do que as dos bordéis. Meu Deus! Fabiana, você deu uma voadora, você não deu um toque, você deu uma voadora. Olha, toda vez que eu me torno objeto dentro da luxúria, eu perco a minha dignidade. É uma coisa que devora. E é engraçado que quando eu acompanho alguém que consegue se abrir quanto ao vício da masturbação, da pornografia, do consumo, né, da pornografia, a pessoa relata quantas vezes ela passou horas, quantas vezes durante o dia ela teve que parar um trabalho para pecar. Gente, é como a gula. A pessoa pensa em comida o tempo inteiro, sabe? Tudo vai acabar na comida. E na luxúria tudo vai acabar no sexo. E quando eu não tenho o objeto que é a outra pessoa, eu faço de mim o meu objeto de prazer. É por isso que tem que tomar muito cuidado, os celibatários, né? Os celibatários, e até mesmo os casados que não têm uma vida sexual equilibrada, sadia. E aí eles são casados, mas um vive uma vida sexual de uma maneira, o outro vive de outra. E eu sei de muitas realidades dentro do matrimônio que o homem faz da mulher objeto ou a mulher faz do homem objeto. Tem pessoas que têm relação sexual em troca de coisas. É verdade, esposa. Bem, tá, então você vai deixar eu fazer o cabelo, se nós fizermos isso hoje? Eu sei o que eu tô falando. Se nós fizermos hoje, depois você deixa eu ir na casa da minha amiga, viajar, não sei o quê. É cada relato chocante. Nós precisamos conversar sobre isso. Nós precisamos conversar sobre isso. Não é brincadeira, não é bobeira, não é sadio, não é normal. Não é normal, né? Às vezes eu observo alguns relacionamentos que a impressão que eu tenho é que um dos dois é aquela cana, sabe? Que depois que a pessoa tirar todo o caldo, depois que a pessoa usar bastante, ela vai largar só aquele bagaço da cana, aquele bagaço da laranja. E às vezes eu olho para alguns namoros, que você já percebe, olha, o fim disso daí vai ser isso. Um dos dois vão ser esse bagaço, esse resto, né? E quantas pessoas que estão acompanhando este programa agora e que sabem, que se sentem assim depois de gastarem tanta energia na sua sexualidade. É um pecado traiçoeiro, um pecado que está na moda, tá bom? Então a pessoa ela é casada, mas ela tem um amante, e isso é tranquilo, os amigos apoiam, os amigos sabem. Olha, gente, vivemos um tempo de uma sociedade muito doente. A luxúria é muito mais do que uma doença, de que um pecado sexual. É uma ferida na alma. Nós que andávamos nus,
sem nos envergonhar. Nós que andávamos nus, sem malícia, agora vestidos, conseguimos devorar o outro com o olhar. Os homens têm que tomar muito cuidado com o olhar. O olhar que procura. E ao procurar, cobiça. E logo, fornicação. A mente se torna um quarto de prostituição. E agora aqui eu fico pensando, se além da nossa mente, se o quarto onde você dorme também não é um quarto de prostituição. Se a sua sexualidade dentro deste quarto não se tornou um objeto, uma coisa que arrancou a dignidade, que arrancou a pureza, que arrancou o diálogo, que transformou em coisas. E isso aqui se estende a todos nós. Como você lida com as redes sociais? Como você lida com os grupos de WhatsApp ou as conversas de WhatsApp? Eu me recordo que no começo, no WhatsApp, não se podia apagar as mensagens. Vocês lembram disso? Não se podia apagar as mensagens. Não tinha como. Mas as pessoas fizeram com que fizeram, que agora pode apagar. Você pode apagar até a mensagem do outro que te manda. Para que a gente precisa disso? Claro que às vezes tem coisas confidenciais que eu mesmo não confio, eu mesmo oriento, apaga isso. Essa conversa não é bom. Mas eu me refiro aqui à vida dupla. Gente do céu, deixa eu ver. O que tá pegando aqui? A Sônia está dizendo aqui, para alguém que pediu uma orientação, às vezes eu não consigo acompanhar os comentários, vocês imaginam, né? Que, se quiser, podemos te orientar, mas procure um documento na internet. Vamos dar uma dica aqui, ó. O documento se chama Humana Vitae, tá? Do Paulo VI, Papa Paulo VI. A Sônia colocou ele aqui em latim, tá? Humana Vitae. Esse AE aí se pronuncia E em latim, que você entenderá o ensinamento da igreja. Então, procure isso daí. A Eliana Lameu, que também é uma grande educadora há muitos anos, está dizendo: sinto pena ao ver algumas crianças vestidas com roupas adultas e nada apropriadas. Outro problema seríssimo. Nossas crianças já estão sendo sexualizadas desde pequeno. Observe isso. As roupas de algumas meninas de 6, 7, 8 anos parecem roupa de mulheres. A maquiagem, a forma com que se veste, né? Então até a própria sexualidade não respeita a idade das crianças, da descoberta, da curiosidade. Tudo isso é muito sadio. Os nossos jovens agora com esse celular na mão desde tão cedo, né? Com acesso a tudo. Então é muito importante que você, pai e mãe, fique atento a isso. E eu indico mesmo que bloqueie. É muito importante bloquear os celulares das crianças e eu daria uma olhada até nos adolescentes, bloquear mesmo. Toda forma de pornografia, sabe? Porque isso é um vício, depois que se entra nisso. É por isso que quando alguém chega para falar sobre um vício compulsivo na masturbação, na pornografia, é muito importante olhar o período da adolescência, conversar sobre o período da adolescência, como se descobriu, as experiências, pessoas que foram abusadas sexualmente. Isso vai sendo levado para a vida adulta. Então, nós precisamos realmente cuidar disso. Olha, uma vez perguntaram para o Padre Pio como enfrentar as tentações, como vencer as tentações. E ele foi enfático: fuja delas. A tentação da luxúria, ou o pecado da luxúria, né, que já é mais que uma tentação, o pecado da luxúria, que é a tentação do prazer, só tem um jeito de você vencê-lo. Primeiro, procurando esta cura na alma, procurando ajuda espiritual e, se isso já for compulsivo, também uma ajuda técnica. E além disso, fugir. Não alimente as ocasiões em que você vai ficar sozinho, ocioso. Muito cuidado aí com o seu celular, com os meios que facilitam. É isso. Antigamente, gente, eram as revistas, ou antigamente era não sei o quê. Para cada época o diabo tem as suas artimanhas. E para cada época nós precisamos buscar os remédios corretos. Então hoje, nesse tema profundo, não pense que isso é normal, é coisa séria, há muita gente infeliz, há muita gente doente, há muita gente que não consegue falar sobre isso, há muitas mulheres feridas porque caíram na mão de algum doente na sexualidade, de alguém que sofria da luxúria. Muito cuidado com esta posição
de senhor e escravo, com essa dominação. Cuide da sua afetividade. Nossa sexualidade é um dom de Deus, é algo lindo. É por isso que nós somos chamados, aqueles que são celibatários, a dar isso para Deus como algo lindo, a ofertar isso, não sem lutas, não sem combate. Não sem combate. Então nós precisamos realmente cuidar uns dos outros, tá bom? E quando eu falo cuidar uns dos outros, que você também não seja motivo de queda para o outro, motivo de pecado para o outro. E não esquecer, a luxúria não é só uma dinâmica corporal, não é algo só físico. Há também uma doença espiritual. Há uma doença espiritual. Há um combate espiritual. E se o diabo sabe que essa é a sua queda, ele vai investir pesado nisso. E aí a regra continua sempre sendo a regra de 3. Evitar coisas, pessoas e lugares. Para vencer a luxúria e qualquer um dos outros 7 pecados capitais, esta é a regra máxima, master, top 10, power. Evitar coisas, pessoas e lugares. Senão não tem outro jeito. Uma pessoa casada, ela não é proibida de se relacionar sexualmente com outras pessoas. Não, irmão, ela não é proibida de ter nenhum caso com outra pessoa. Não é uma proibição, é uma escolha. Ela escolheu ter uma única esposa. Ela escolheu ter um único esposo. Ela não foi proibida. Um celibatário, alguém que faz o voto de castidade, ele não é proibido de casar. Ah, isso é proibido de casar? Não, não. Ele escolheu ter um único esposo sobre a terra, que é Jesus. Tanto o homem quanto a mulher, nós escolhemos por Cristo, por um amor esponsal, que transcende e que antecipa o céu. Uma pessoa, nossa, irmão, mas eu tenho um negócio, irmão, que eu não consigo. Então você não vai conseguir ir para o céu, porque no céu não tem sexo. O que você vai fazer no céu? Então eu quero ir para o inferno. Você já está no inferno, olha a tua vida. Para você pensar assim, você já vive o inferno e não descobriu. Você já vive uma ausência de dignidade. Você já é objeto, já fez das pessoas objeto. A tua vida consiste em ser objeto. A pessoa que é dependente sexual de algo, ela não vive em função de mais nada. Ela vive em função daquilo. É realmente uma idolatria. Quer ser deuses. O prazer por si só. Gente do céu. Santa Baquita, nos ajude, São Miguel Arcanjo, a enfrentar justamente isso. Eu penso que por hoje é só. Acho que nós já mexemos aí num grande Arapuá e, para começar a semana, nós já temos muita coisa para estudar. Fica a dica aí deste documento da igreja, do Papa Paulo VI, que a Sônia nos colocou. Se a equipe conseguir, é tão pequenininho, colocar isso no slide rapidinho para a gente. Acho que a equipe já pegou no ar, já está colocando aí, para nós colocarmos para vocês como dica de estudo, para aqueles que querem entender um pouco mais. E nós não podemos nos esquecer. Para cada coisa há um tempo, já vai dizer a palavra de Deus, e há um tempo também de nós combatermos toda impureza, toda malícia, toda concupiscência. Então a gente, muito cuidado com os sentidos, com as conversas, viu? Não alimente, não dê pano para manga, não dê queijo para o rato, e não dê espaço para o diabo. Isso é muito importante, não é? Então nós vamos construindo cada vez mais, agora já no 4º pecado, a ideia de um ser humano que não é perfeito, mas que luta por isso, que combate, que enfrenta. Então você homem que está acompanhando este programa, você mulher que está acompanhando este programa, você jovem, não caia nisso. Não caia nisso, sabe? Ah, nossa, e na comunidade eu não posso usar roupa curta, é uma frescura. Deus não olha a roupa, Deus olha o coração. Gente, isso é papo demoníaco. Sai disso. Isso é gente que não quer mudar de vida, então vai viver a tua vida, vai andar pelado, põe a roupa que você quiser, vai lá, ô pombagira, vai fazer o que você quiser. Você não é obrigado, mas nós temos um jeito de viver, nós temos um jeito de ser. E isso não é uma coisa de comunidade das pessoas, é uma coisa de católico. Isso é uma coisa de quem se ama, de quem se respeita, de quem respeita a família do outro, de quem respeita o espaço sagrado, de quem respeita, de quem se ama, de quem se cuida, de quem se preza, sabe? É tão bonito alguém que se veste bem, que se cuida, tão bonito, mas é uma preguiça hoje, uma preguiça de se cuidar. Por isso hoje que essas roupas mais práticas, vestiu, acabou, saiu.
Daqui a pouco, gente, nós vamos andar tudo de batinha. Vai só pôr assim no corpo e sair. É uma preguiça de se cuidar, sabe? De mostrar a beleza de ser filho de Deus. Então, nem nós não somos proibidos de nada. Nós fazemos escolhas. E escolhas por amor. Então, toda vez que você se vê diante de uma tentação, você enfrenta essa tentação por amor. É uma liberdade. Eu me sinto livre. Esse raio de povo que fica, eu sou a favor que padre casa. Eu sou a favor que o irmão casa. Vai casar você. Casa você. Se vira. Fica enfiando coisa. A vida é nossa. É uma escolha. É livre. É uma vocação. É um chamado. Eu não quero casar. O padre não quer casar. Se quer casar, tinha casado. Tem padre ali que largou para casar. É livre. Casa você. Cuida da tua vida. Então, é importante nós termos essa liberdade, né, de cuidar da nossa vocação, de parar. Tem gente que não está dando conta nem do seu casamento, quer que a gente casa. O que você não quer para você, não deseja para os outros. Não deseja para os outros. É vocação, sabe? O celibato é uma vocação. O matrimônio é uma vocação. E essa conversa também serve para os solteiros. Eu sou solteiro, eu não me envolvo. Tá bom, mas lembra aqui, ó, do fornix, do quarto da prostituta. Porque às vezes tua cabeça é um quarto da prostituição. Aí existe um monte de mercadoria, de objeto. Você paga, você alimenta. Então realmente é uma coisa muito séria. Não nos esqueçamos. Nós não somos objetos. Nós não somos coisas. Nós somos criação de Deus. E nós não somos deuses. Não idolatre a si, tá? Não idolatre. E mulheres, cuidado. Existe uma coisa entre os homens que se chama síndrome do caçador. Irmão, essa síndrome existe? Existe. Eu acabei de inventar. Agora ela existe. Eu acabei de inventar. Você sabia disso? Olha, essa é nova. Cadê nossos psicólogos que estão acompanhando aí? Silvana estava aí. A Silvana está aí, ó. Existe sim, gente, a síndrome do caçador. Você sabe o que é essa síndrome? O homem... Você já percebeu como que era a caça, sobretudo nos reinos? O rei tinha uma equipe que ia caçar com o rei. Ser chamado para caçar com o rei, sobretudo na Inglaterra, era algo assim, alguém que era da intimidade, que era amigo do rei. Então, tinha as armas, tudo. É igual a pesca, a pescaria por esporte. Não vai ficar com o peixe, não vai comer o peixe não vai ser alimentação. O prazer é tirar o peixe da água, o prazer é pegar. É quando mais o peixe se debate. É assim que alguns homens fazem com as mulheres. Ele não quer compromisso, ele não quer te assumir, ele não quer você, ele não quer construir vida. Ele só quer ter o prazer de te conquistar. E depois que ele te tirar da tua água, depois que ele te tirar da tua vida, depois que ele tirar a tua paz, ele vai te soltar de novo para você espernear. Cuidado com o caçador. Cuidado com o caçador. E agora eu estou percebendo que as mulheres também estão desenvolvendo essa síndrome. A síndrome da caçadora. Então não se esqueça disso. Quando começar aquilo que na minha época chamava muito do chaveco. Do chaveco, tá? O diabo também é um bom chavequeiro. Vai. O que tem? Ninguém tá vendo. Dá aquela olhadinha. Tem homem, meu Deus do céu, que é doentio. Não pode passar uma mulher perto, gente. Tem homem que me lembra aquela menina do filme do Exorcista. A cabeça dele gira assim. Ele acompanha, não tá nem aí na frente da gente. Vai procurar ajuda desequilibrado. Não respeita se é esposa do outro, nada. Claro, às vezes a gente peca, a gente olha, passou, errou, tá? Eu tô falando aqui de coisas compulsivas. E até mesmo do pecadinho. Pecado é pecado. Então, tenhamos cuidado. Tenhamos muito cuidado. Tá? Não vai aceitando tudo, não. Não vai engolindo tudo, não. Sou livre, eu posso, tá bom. Vai nessa. Vai nessa, diabão. Você vai ver onde você vai parar. Você e esse chavequeiro. Síndrome do caçador, hein? Muito cuidado para os solteiros e os caçadores. Aliás, o caçador, quanto mais difícil a caça, mais prazer ele tem. Então ele não vai atrás de uma mulher solteira, de um homem desimpedido, não. Ele vai atrás daquela que tá carente no casamento. Aí começa a conversar. Ombro amigo. Desde quando uma mulher casada vai procurar ombro amigo no outro homem? Vai lá no sacrário, põe tua cabeça no sacrário. Esse é o ombro amigo. Deita tua cabeça lá, enquanto você não tiver juízo, você não sai da capela. Eu tava carente.
Eu tava carente e a gente começou a conversar. E aí ele me entende. Todo mundo entende, desde que não more com a gente. Essa é a verdade. Todo mundo entende a gente, desde que não more com a gente. Grava isso no teu coração. Grava isso. Grava isso. Todo mundo entende a gente até morar com a gente. Aí a hora que mora, que conhece a gente, o outro... Gente, é sempre assim, a grama do vizinho é sempre melhor. A mulher do outro é sempre mais bonita, cozinha melhor, é mais simpático, o marido do outro é sempre ótimo. Cai fora, hein? Cai fora. Vai cuidar da tua vida, do teu relacionamento. E pais, vocês coloquem os filhos no lugar. Essa história de ficar aceitando o filho e vir dormir em casa com namorada, sai fora. Sai fora disso. Olha, não tá casado? Vive vida de casado. Aí é desse jeito, viu? Enquanto for namorado, vai dormir na tua casa. Aí depois que casar, como acostumou com a tua casa, logo vão separar e vão voltar para a tua casa. Porque nunca sonharam em ter a casa deles, o espaço deles. Sempre tiveram tudo de qualquer jeito. Lembra disso. Lembra disso. E aprenda. E põe as coisas no lugar. Põe as coisas no lugar. E termino este programa. Vocês estão fervendo aqui nos comentários. Vocês estão botando fogo aqui. Olha aí. Meu povo é demais. Meu povo é demais. E queridas esposas, esse programa, gente, ele devia ser censurado. A gente só pode passar esse programa de hoje a partir das 10 horas da noite. Queridas esposas, vocês me façam um favor, hein? Você que é casada, a tua sexualidade é um dom pro teu esposo e a sexualidade dele é um dom para você. Vocês mulheres já me entenderam, né? Não vou falar mais nada, tá bom? Não vou falar mais nada. Já tá falado. Porque, olha, tem homem que sofre aí. Casou com um poste. Casou com uma pedra de gelo. E ninguém dá conta. Bota um pedaço de gelo na boca. Na hora é uma delícia. Mas depois continua pra você ver com ele na boca. Tá me entendendo? Ninguém dá conta de ficar com gelo na boca. E nem dá conta de ficar com uma esposa fria. Ou coisa fria. Mas eu vou parar. Vou parar porque o horário não permite. Já está falado. É dom de Deus. A nossa sexualidade é dom de Deus. E o diabo odeia isso. Então entrou aí a concupiscência, o pecado e o pecado da luxúria. A impureza. Não se esqueça disso. Não faça da sua mente um quarto de prostituição. Não faça do seu coração... muito forte esse tema de hoje. Não faça do seu coração um quarto da prostituição. É uma luta que todos nós travamos, eu travo, você também, e não vai ser diferente. Mas não é por proibição. A igreja ela nos ensina a fazer escolhas. Escolhas que vislumbram a eternidade. Para que esse povo não casa? Vai casar! Porque nós já antecipamos o céu. Um celibatário, um padre, sobretudo os celibatários, eles antecipam o céu. O celibato, ele é uma antecipação do céu. Já vivemos aqui o que viveremos lá. É uma bênção ter celibatários no nosso meio. Eles são sinais do céu. Agora, é claro, quem que gosta do céu? Quem pertence a ele. Obviamente que o diabo, que já foi destituído desta graça do céu, né? Foi expulso de lá, ele não quer que ninguém queira o céu. Então ele vai atacar muitos celibatários, muitos casados, obviamente ele vai destruir. Então não se esqueçam disso. Botem limite, coloca regra nas coisas e você não vai perder por isso. Tá bom, gente? Ei, Laia, por hoje é só. Vamos amar, mas amar com limite, com respeito, com ordem, por amor. O verdadeiro amor nunca fará do outro um objeto. E o verdadeiro amor coloca Deus no lugar dele, que é Deus, que é no centro de nossas vidas. Nós não somos deuses. Nós não somos. E muito cuidado, pelo pecado entrou a relação senhor-escravo e não sujeito-sujeito. Está na hora de nós hoje pensarmos um pouquinho nas nossas vidas. A Regina está dizendo, tudo começa com a pessoa se amar, se valorizar em primeiro lugar, não procurar isso no outro. Muito forte, já é meio caminho. Regina, eu diria que é mais de meio caminho andado. Quando eu me amo, quando eu me aceito, quando eu me resolvo e não projeto no outro, que ele é obrigado a me dar prazer, a me fazer feliz. Né? Às vezes eu passo em alguns lugares, voltando de alguma missão à noite, de alguma realidade, e passo por algum lugar que são ruas de prostituição,
e olho para aquelas mulheres, para aqueles homens, e vejo aquela situação e penso comigo, meu Deus, né? Aí a pessoa fala, nossa, que horror, fica lá na esquina. Sim, é uma imagem triste, mas não seria mais preocupante quem faz uso deste serviço? Eu estou falando de serviço porque as pessoas dizem que é um serviço. O que é mais triste? Aquela pessoa que está lá na prostituição, que é uma prostituta, ou o homem casado que vai atrás, a mulher que vai atrás, o solteiro que não quer um namoro. O que é mais triste? O que é mais triste? Que Deus nos ajude. E aí a Silvana anotou uma frase minha que pode iluminar o nosso dia hoje. O verdadeiro amor nunca fará do outro um objeto. Anota isso, posta isso hoje, coloca nos seus status. Quem sabe alguém que esteja sofrendo da luxúria irá ler isso, compartilha isso. O verdadeiro amor nunca fará de um outro objeto. E quanta gente que está sendo objeto nas mãos dos outros. Chega, dê um basta hoje. Quem te ama não te usa. Se usa roupa, se usa sapato, que aliás está faltando para muita gente roupa. Se usa coisas, mas não pessoas. Uau! Por hoje basta. Se usa coisas, não pessoas. Não vamos inverter. Que Deus nos ajude. Meus queridos, por hoje é só. E não se esqueça, o nosso encontro é na próxima segunda-feira. Estarei voltando de missão, mas chegarei a tempo, segunda-feira cedinho, para estar com vocês e com a graça de Deus, nós enfrentarmos mais um pecado capital. Certamente o combate só está começando. Hoje você aprendeu. Você não é um objeto. Você tem valor. Então valorize-se. E cuidado com os caçadores. Está na moda. Mas nós, cristãos, não vivemos a moda. Vivemos a fé. E a nossa fé é em Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre. Cristão não anda na moda. Cristão anda na fé. Olha, mas hoje eu estou cheio das frases. Olha, dá para fazer um caderninho. Olha aí. Cristão não anda na moda. Cristão anda na fé. Procure ajuda. Procure alguém que possa te iluminar. Mas escolha a dedo. A nossa sexualidade é um dom e o diabo não gosta nada disso. Que Deus nos ilumine. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E não se esqueça, nós estamos em novembro. Novembro, dezembro e janeiro são os meses mais difíceis para a comunidade Deus Proverá. A sua ajuda, ela faz muita diferença. Senão esse programa não chegaria até você e a tantas pessoas, muitas que inclusive acompanham o programa muitos dias depois. Aliás, todos os programas estão no YouTube. Eu faço num dia, 2, 3 dias depois, a equipe já sobe para o YouTube para vocês não perderem a sequência. Então acompanhe os nossos programas e realmente ajude esta obra de Deus. Obrigado, Web TV Imaculada. Obrigado, irmãos da comunidade Deus Proverá, nossos amigos de tantas cidades, de tantos lugares que nos acompanham. Estou vendo tudo aqui, viu? Depois eu leio tudo com calma. Obrigado aí pelas palavras. Um grande abraço, cheio do amor de Deus. Boa semana, paz e unidade. Tchau, tchau.